E aí galera, uma ótima tarde, tudo bem? Como todos estão? Espero que vocês estejam bem. E aqui hoje eu quero falar com você como você pode estar aumentando o número dos seus alunos, mesmo nesse período tão desafiador. Então, se você é treinador, se você é professor, seja muito bem-vindo. Se você está ligado ao esporte de alguma forma, agradeço aqui a sua presença. Eu sou Douglas Siqueira, eu sou coaching esportivo. Então, dentro de toda essa parada, por exemplo, que a gente fala da mentalidade, não tem como só falar da parte de gestão, da parte de melhorar a mentalidade, se nós também não falarmos aí de como você pode gerar mais resultados ainda para os seus alunos e, consequentemente, também gerar resultados para a sua vida esportiva. Então, é muito importante para você, nesse sentido, saber verdadeiramente o quanto você pode estar alcançando e pode estar escalando o seu negócio. Então, para que realmente você gere resultados e que você impacte a vida de pessoas, vai ser fundamental, por exemplo, você olhar para a sua carreira como treinador, como professor, de uma forma profissional. Então, se você deseja empreender dentro do esporte, se realmente você quer fazer com que essa parada ela aconteça e você tenha mais alunos, tenha mais renda, que você tenha mais tempo também, por exemplo, as pessoas que importam para você, mais tempo para a sua vida, isso é muito importante, tá ok? Então, assim, qual que é essa parada, por exemplo, quando a gente fala para você entender e trabalhar o número de alunos, né? Então, se você for pensar os seus resultados, como que eu posso fazer isso, Douglas? Eu estou aqui assistindo porque isso me interessa. Então, se eu estou empreendendo, eu estou querendo buscar e fazer essa parada de uma forma diferente, né? Então, o que eu mais acompanho, por exemplo, dentro das academias, são treinadores que entendem muito bem da técnica, seja no mundo fitness, dentro da musculação, pessoas que conhecem muito bem daquilo que fazem dentro do esporte, independente da modalidade, se é o jiu-jitsu, se é o kickbox, se é o boxe. Então, assim, são pessoas que sabem muito bem aquilo que fazem, aquilo que estão fazendo, mas que têm um grande desafio, por exemplo, na hora de executar a venda, na hora de chegar e atrair mais alunos. Então, a gente está vivendo um período aí totalmente diferente do que a gente tem visto, né, na normalidade. Então, 2020 foi um ano atípico, por exemplo. E dentro disso, o que você tem que pensar? Você tem que trabalhar e investir a todo momento na sua carreira. Então, se você está querendo empreender, se você quer deixar, por exemplo, se você quer sair de uma sala de musculação e impactar a vida de pessoas de uma forma diferente, impactar a sua vida, se você quer fazer isso dentro da sua escola de futebol, se você quer desenvolver isso dentro da sua academia. E aí eu vejo muitos treinadores que vão lá e por amor começam a fazer a parada e pensa que todo mundo vai querer, e daqui a pouco, quando a gente vai ver, não acontece muito assim. Então as pessoas se interessam, é legal, bacana, mas elas não vão até você. E por quê? O que eu quero então te trazer nesse sentido? Eu não sei se você conhece, por exemplo, sobre a agricultura, né? Então, assim, você conhece como que funciona essa parada? Para que isso aconteça, por exemplo, esses caras têm uma técnica de plantio. Então, ele sabe plantar, ele sabe o período que isso vai acontecer, e essa é a analogia que eu quero trazer para que a gente trabalhe aqui nessa aula para você conseguir aí atrair mais alunos, por exemplo. Então, beleza, mas como isso, Douglas? De que forma? Por exemplo, se você pega o agricultor, ele sabe muito bem o que ele vai plantar ou o que ele sabe plantar. Então, ele não vai fugir muito daquilo, ele não vai fazer uma coisa complexa e diferente do que ele é acostumado a fazer. Então, vamos imaginar que o que esse cara faz? Ele planta alface. Então, ele tem alface ali, beleza? Legal. E aí,
O que esse cara faz? Às vezes ele tem um método diferente, às vezes ele tem uma forma diferente de fazer isso. E às vezes as pessoas elas querem o alface desse cara porque ele tem o tamanho ideal, porque ele tem o peso necessário e aí por diante. E se você for ver, por exemplo, você não vai num supermercado e você vai ficar escolhendo a marca do alface. Por que isso acontece? Porque virou como se fosse uma commodity. Mas quando você consegue diferenciar o seu produto e você vende ali num mercado diferenciado, por exemplo, ele vai criar essa notoriedade, por exemplo, de marca. Mas o que eu quero dizer com isso? Então imagina que você pega e aí o que você faz dentro do esporte, então pega o seu produto ou serviço e imagina que, por exemplo, ele é uma alfacezinha. Só que para você plantar essa alface, por exemplo, o que você precisa ter? Você precisa ter o solo, certo? Ou ali uma superfície que comporte essa alface, por exemplo. Então hoje existem várias formas de fazer, por exemplo, esse plantio. Então tem a forma hidropônica, tem o plantio convencional, tem a orgânica. Então você se vê muito falar do orgânico, é uma nova tendência, todo mundo quer isso. Pô, legal, bacana, mas por que você está me dizendo isso, Douglas? Se você for pensar, a alface ela é o seu produto, beleza? Então assim, pensa que esse é o seu produto. E aí quando você pensa no solo, o que é o solo? É onde você vai hospedar esse produto por um determinado período para que ele possa crescer, se desenvolver e aí você possa fazer a colheita, o plantio, por exemplo, desse produto e oferecer e ofertar ele no mercado, tá certo? Então, se você for pensar uma alface, dependendo do pé de alface, dependendo do tamanho dela, do que o mercado está buscando, ela vai durar ali em média de 30 a 45 dias para ser produzido, tá bom? Então você não consegue entregar isso antes para o seu consumidor, por exemplo. Muitas vezes, assim, é o seu método. Então as pessoas elas vão chegar para você e elas vão querer, por exemplo, resultado rápido. Então você tem que ter uma clareza do que você entrega e como você entrega. E o que vai ser o seu solo, por exemplo? O seu solo, onde vai crescer a raiz desse produto, por exemplo, é onde você vai estar divulgando também o seu produto, é onde você vai estar mostrando, é onde você vai estar entregando o seu método, onde você vai estar mostrando para os outros que você tem um produto que talvez eles possam querer. Tá bom? O que vai ser o seu solo, então? É aonde você está fazendo a sua divulgação. E o que é a sua divulgação, por exemplo? Onde você publica, onde você faz as suas postagens hoje? Quais são os meios que você usa para se comunicar com as pessoas? Cartão de visita, flyer, não sei. Mas qual que é a parada disso? Eu convido você a olhar para esse solo e olhar o solo digital, por exemplo. Então, qual é a rede social que você mais usa? Instagram, Facebook, YouTube. O que eu mais tenho visto as pessoas focarem, por exemplo, é no Instagram. Então as pessoas mais publicam, mais divulgam ali no Instagram. E o que eu tenho percebido, olhando, por exemplo, esse solo, que o Instagram ele está começando a ficar escasso, por exemplo, de entrega, de adubo, vamos dizer assim. Esse solo ele precisa de adubo também. Faz sentido? E aí, se você for pensar, existem dois tipos de adubo. Quais são esses dois tipos de adubo? Você pode ter o adubo o orgânico, ou seja, você vai publicar o seu conteúdo ali, vai esperar o Instagram entregar para você e fazer com que ele chegue para mais pessoas, por exemplo. Então, nesse sentido, você vai estar divulgando, vai estar publicando. Por exemplo, hoje, você, de alguma forma, você já ouviu falar, por exemplo, de tráfego pago? Muitas pessoas dentro do esporte pouco ouviram falar ou, quiçá, até utilizam, por exemplo. Algumas academias usam as agências de marketing, de publicidade, mas muito pouco eles acabam medindo essas métricas, por exemplo. E o que acontece? Quando você não consegue medir, quando você não tem um controle das suas métricas, vai ficar mais difícil, por exemplo, para você conseguir fazer as suas divulgações, as suas publicações, por exemplo, tá? Ou seja, o seu solo ele vai precisar de adubo. E aí, como que isso vai funcionar, por exemplo?
antes mesmo até de você pensar no adubo, de você pensar no produto, você tem que pensar quem que é o seu cliente, para quem que você vai vender, por exemplo, essa alface. Por que eu estou dizendo isso? Será que o seu público ele quer alface? Ou seja, vamos dizer que você entra no mercado de carnes também, e dentro do mercado de carnes, por exemplo, você olha e fala assim, cara, eu quero divulgar, por exemplo, para pessoas que consomem carne. Mas se você erra, por exemplo, e começa a divulgar para o público que está buscando ser vegetariano ou ser vegano, de nada vai adiantar você adubar o seu solo, de nada vai adiantar você trabalhar, por exemplo, todo o seu marketing, fazer toda uma publicação, criar um conteúdo que não chegue para o público que você deseja. Então você tem que saber qual é o tipo de alface que o seu público quer, se o seu público realmente quer alface, ou se ele quer carne, ou se ele quer couve, por exemplo. Então, trazendo para dentro do esporte, qual que é o público que você está buscando, por exemplo? Tá? O público que você quer são jovens que vão ser jogadores de futebol, são pessoas que buscam emagrecimento, que querem ter mais qualidade de vida. Então, antes mesmo de você começar a trabalhar o seu produto, trabalhar o seu solo, por exemplo, você tem que saber aonde que está o seu público. Quando você sabe onde está o seu público e se realmente ele quer o seu produto, ou seja, se você fala, cara, eu já tenho alguns pequenos clientes, esses caras gostam do que eu faço, eu entrego o resultado, então o que é legal? Nesse sentido, você vai ter que adubar, por exemplo, o seu solo. Ou seja, aí que entra muitas vezes um dos pulos do gato. Não adianta você só ficar fazendo publicações se você não investe para que o seu produto ele cresça, para que ele seja visto por mais pessoas. Por quê? O que acontece? Se eu coloco lá alface e eu não vejo como está o meu solo, então, por exemplo, a gente falou aqui do Instagram, mas não existe só essa rede social. Um convite que eu faço para você é começar a olhar mais também para as outras redes sociais. Então, o Facebook, por exemplo, é a rede mais utilizada ainda pelas pessoas. E não dá para você descartar e desconsiderar essa rede social. Eu falo isso porque eu também desconsiderava ela. E eu achava que o único público que eu deveria estar trabalhando, que eu deveria estar conversando, por exemplo, ou seja, onde que eu vou colocar o meu produto? Eu colocava ele só no Instagram. E o que eu fui percebendo que o Facebook ele é um ótimo mercado também para se trabalhar. O próprio YouTube, onde nós estamos aqui agora nesse momento, é uma boa rede para a gente se comunicar e para que nós possamos estar conversando. Porque quando a gente consegue estar fazendo isso, vai permitir com que você diversifique também e você não invista só em uma fonte, por exemplo. Então você vai tendo outras, você vai conhecendo o seu público. E aí, quando a gente fala, por exemplo, mas qual que é o adubo? Douglas, como que você fala assim adubo? Né? Então você pode usar as suas publicações de forma orgânica ou você pode ir lá e impulsionar essas publicações, mas isso tem que ser feito de uma maneira certa, de uma maneira correta. Por que eu falo isso? Não adianta você olhar lá, por exemplo, no seu feed, às vezes vai aparecer assim, tipo aquela a publicação está melhor do que 90% das suas outras publicações. Impulsione para que ela chegue para mais pessoas. Legal, bacana, mas ali você não consegue ter métricas. Ali você não vai conseguir medir. Então, ele não vai te trazer os resultados que realmente você está buscando. Então, quando você vai pensar nessa parada, em fazer a adubação, por exemplo, do seu produto, você vai precisar saber qual é a melhor forma, por exemplo, de conversão para atrair aqueles clientes que eu estou querendo. Então, aqueles clientes eles precisam saber mais que eu estou, por exemplo, plantando alface, a minha alface é de qualidade. Como que eu vou fazer isso? Então, eu preciso saber como executar isso, como aplicar da maneira correta. E antes mesmo de você pensar em fazer as suas publicações, por exemplo, antes mesmo de você pegar e falar, então beleza, então eu vou adubar. Então o que é o adubar? É eu pegar lá e colocar dinheiro lá dentro e impulsionar. Não, você tem que saber muito bem também como você vai fazer para trabalhar o seu tráfego, se vai ser você
ou se você tem alguém que faça isso, mas é uma coisa que teoricamente é fácil também para você saber. Então, dentro do método FAST, eu ensino esses conceitos também para os alunos da Academia Mente de Campeão, onde eles conseguem ter toda essa base também para trabalhar isso tanto para o seu negócio, mas também olhar para os seus alunos, por exemplo, né? Então, você precisa saber qual que é o perfil do seu cliente, você precisa saber o que ele está querendo, o que ele está buscando, e nisso você consegue traçar uma métrica e criar o seu cliente ideal. Só que quando a gente fala em plantar, por exemplo, de nada adianta você ter um solo, por exemplo, fértil. Vamos dizer que ali você começa a construir um solo fértil no YouTube, no Facebook, ou você fala, Douglas, mas como que eu dou conta de tantas redes sociais? Eu tenho que dar aula, eu tenho que dar atenção para os meus alunos também. Então, muitas vezes, isso você vai gastar menos de 1 hora no seu dia. Mas se você não consegue fazer tudo, escolhe 1 ou 2 solos para fazer isso. Você consegue publicar tanto no Instagram quanto no Facebook ao mesmo tempo, por exemplo. Só que uma parada que é muito importante, por exemplo, se você pega o agricultor, ele tem todo um planejamento que o que ele faz? Ele planta a alfacezinha dele lá e ele sabe que dentro de 45 dias ele vai ter o resultado que ele espera, desde que ele cuide, desde que ele dê atenção para aquilo. E o que é atenção? Não adianta nada você plantar a semente e esperar que daqui 45 dias ela dê resultado. Então, esse trabalho, por exemplo, para você atrair mais alunos, ele tem que ser constante. Então, qual que é a sua frequência de publicações hoje? Não adianta você querer investir rios de dinheiro lá para você atrair clientes e ver pessoas vindo até você se você não tem, por exemplo, uma frequência nas redes sociais. Você posta hoje, amanhã não posta, posta daqui 2, 3 dias, ou fica 1 semana sem fazer publicação. Isso não adianta, então você tem que ter uma frequência, você vai ter que ter um horário para você fazer aquilo, por exemplo. Cara, mas eu não curto muito fazer isso, eu não gosto muito de fazer isso. Cara, tem coisas, se você for perguntar para um agricultor, por exemplo, ele gostaria de cruzar os braços e deixar a alface crescer sozinho. Mas se ele não fizer isso, ele não vai conseguir ter recurso, por exemplo, para investir mais, para continuar investindo, para continuar trabalhando, por exemplo. Tá? Então, um outro cuidado também que você tem que ter é com a qualidade do que você produz. Não adianta nada você produzir por produzir e você produzir um produto de má qualidade. Isso envolve tanto a entrega que você tem durante as suas aulas, dentro do que você tem como projeto, do que você faz no seu dia a dia, quanto também nos conteúdos que você posta. Então, se você for pegar e analisar, então fazendo essa analogia que nós estamos aqui, ele tem a hora certa de colocar água, de fazer a irrigação dele, por exemplo, tem o período certo que ele vai tirar os matinhos lá, as ervas daninhas que podem estar atrapalhando. Então, tudo isso é um cuidado constante, por exemplo, que você tem que ter com o seu negócio. Não adianta você pegar e não se olhar, por exemplo, como um empresário. Você é um empresário, você é um empreendedor. E quando você está buscando ter mais alunos, você quer atrair mais pessoas, elas vão começar a analisar o seu trabalho pelos resultados que você gera, pela qualidade do serviço que você tem. Então, quanto mais, por exemplo, as pessoas vão falar bem do seu produto, quanto mais você tem um produto de qualidade e sabe usar as estratégias corretas ali dentro, então, por exemplo, você tem que saber qual é o tamanho da imagem correta de usar no Instagram, de usar no Facebook, de usar, por exemplo, no Stories. Se é no YouTube é a mesma coisa. Então tem todo um padrão também para você trabalhar e melhorar a sua imagem. Então assim, o feito é melhor do que o perfeito. Você consegue fazer isso no seu celular. E aí você vai vendo o que mais funciona. Ah, mas eu vou postar só imagens, eu vou postar só vídeos. Você pode ir intercalando, você pode ver o que mais funciona. Por exemplo, não adianta nada eu plantar por plantar, ou seja, não adianta nada eu fazer uma live por fazer. Então é muito importante dentro do seu projeto você ter esse plano bem traçado. Então quantas alfaces você tem que plantar? Quantos clientes você tem que ter? Quantos novos alunos você quer, por exemplo? Para você produzir da forma correta.
Então, quanto você está disposto a investir nisso também? Então, não adianta eu colocar esforço, às vezes eu tenho recurso, eu vou lá e falo, então tá bom, Douglas falou que eu posso chegar lá e impulsionar, fazer impulsionamento dessas publicações sem estratégia, por exemplo. Então, às vezes, o custo desse cliente para você vai sair muito caro. Não adianta nada você investir 100, por exemplo, tá? E o retorno que você teve foi 50, foi 100. E isso dependendo do quanto você está disposto, se está dentro da sua estratégia, se está dentro da sua perspectiva, se você conhece o seu mercado. Então, é muito importante também você ter uma margem, por exemplo, quanto de lucro eu quero com isso, o quanto que eu estou investindo, o quanto de retorno que eu espero. Tá bom? Então, assim, se o custo para eu colocar o meu produto no mercado é muito caro, alguma coisa está errada, eu tenho que rever ele. Será que é o que o meu público está querendo mesmo? Então, você precisa entender também o que o seu público está buscando. Quando você faz isso, você consegue começar a ter métricas, a fazer uma boa análise, conseguir trabalhar isso de uma forma correta. Caso contrário, por exemplo, quando você vai ver o seu solo, às vezes você está colocando água demais, ou seja, às vezes está investindo demais, às vezes você está fazendo as coisas nas horas erradas. Eu vejo muitas pessoas que às vezes, não consegui publicar durante 3 dias, aí vai lá e publica 2, 3 feeds de uma única vez, por exemplo. Então, será que o seu público, será que o seu aluno ele está preparado para ver tudo aquilo naquele momento? Será que vai alcançar aquilo para todo mundo? Então, você tem que ter um cuidado muito grande com isso, tá? Então, são cuidados que você, conforme você vai trabalhando, conforme você vai entendendo, você consegue ir melhorando as métricas do que você está fazendo para estar alcançando esses novos alunos. Então, quando você está buscando novos alunos, o que vai ser importante? Eu já falei isso na semana e martelo de novo. Você tem que ter um método que diferencie você. Então, assim, o que o seu alface tem diferente do que o do vizinho não tem, por exemplo? Tá? Então, por quê? O que você está fazendo? Então, qual que é o seu solo? Qual que é a sua forma de se comunicar com essas pessoas? E se esse cara vir até você? Como que é a sua estratégia de venda, por exemplo? Então, a gente está falando de unir o digital com o mundo físico. Então, dentro do esporte, você tem que estar muito ligado nisso. E não adianta você esquecer da parte técnica também. Então, às vezes, você promete mundos, rios e fundos ali para o cara e quando ele chega não é nada daquilo. Então, ele não vai te indicar também, não vai te falar, não vai indicar o seu produto para outras pessoas. Então, pensa que você está construindo, você está plantando para colher lá na frente também. E é muito importante você ter esse cuidado de manter a qualidade do seu produto, de você ser constante, de você ser frequente, tá bom? E aí, quando você consegue, o principal disso, tá, é você fazer muito bem a manutenção do seu solo. Então, se o seu solo está bem nutrido, se ele tem os componentes necessários, que são esses nutrientes para fazer o seu produto crescer, isso vai acontecer. E o que são esses nutrientes, por exemplo? Você precisa entender quais são as redes sociais que você está trabalhando, qual é a rede social que você é mais forte hoje, tá? Então, continua trabalhando nela, mas seja frequente. E aí escolha, no mínimo, uma outra rede social, por exemplo. Então, Facebook, Instagram, vai fazendo as duas, por exemplo. O que você posta em uma, você consegue colocar na outra. É uma coisa muito automática, é muito rápido, tá bom? Então, assim, o que são esses ingredientes? É as publicações que você faz, então é você fazer isso de forma correta também, tá bom? Fez as publicações certas, você está fazendo isso bem, você tem uma boa base do que você vem fazendo, aí é muito importante sim, talvez, você pensar se está valendo a pena, se está te dando retorno, você fazer essa divulgação do seu produto de maneira orgânica, ou seja, sem investir nisso, mas uma coisa que eu tenho mais visto, que eu mais tenho notado, que se você quer atrair alunos, por exemplo, e isso são os negócios. A todo momento você está vendo uma propaganda, você está vendo alguma coisa. Então é muito importante você começar a pensar em investir nos anúncios dos seus produtos, criar uma divulgação boa que chegue para as pessoas, por exemplo, que faça com que o seu produto seja mostrado e seja visto pelas pessoas. Então você consegue sim aumentar essa métrica, você consegue, por exemplo, pensar qual é o seu cliente ideal, a idade dele, se é homem, se é mulher,
o que ele está buscando, se é emagrecimento, se é alta performance, se quer ser jogador de futebol. Tudo isso são nutrientes que vão fazer você ser mais assertivo, por exemplo, na hora do seu produto chegar para essas pessoas. Caso contrário, você faz isso da forma errada, ele vai chegar, até pode acontecer, mas não na mesma velocidade e às vezes você vai estar divulgando para o público errado. Então o porquê que também é muito importante você trabalhar nesse solo, por exemplo, que a gente fala que são as redes sociais, porque você consegue medir e mensurar. Quando você investe muitas vezes em publicidade física, por exemplo, cartão de visita, folder, flyer, são importantes? Sim, mas isso tem que estar muito bem estrategiado para você. Porque se você não faz isso, você não consegue medir quantas pessoas viram o seu cartão de visita, quantas pessoas entraram em contato com você através delas, por exemplo. E hoje, usando, por exemplo, essa forma de investimento, essa forma de você investir no seu negócio, usando as próprias redes sociais, você consegue medir quantas pessoas alcançou, quantas pessoas fizeram a impressão do seu produto, por exemplo, ou do que você está divulgando ali, das suas publicações. As pessoas, você consegue saber o quanto você está gastando e o quanto você conseguiu converter, por exemplo. Então, dependendo, assim, no nosso caso, a gente acaba trabalhando captação de leads, captação de e-mails, por exemplo. Então, a gente sabe conforme você chegou até aqui, muito provavelmente por isso também, através de um e-mail ou de alguma coisa. Então você consegue ir medindo. E aí o que você consegue medir, você consegue mensurar. Você vai conseguir trabalhar estratégias, por exemplo, ver se a sua comunicação está adequada, e aí você vai testando. Então é muito mais rápido e o custo é menor, porque você consegue diminuir se começa a ter perda, você consegue investir mais se o negócio está funcionando. Você consegue mudar mais rápido, por exemplo. Uma publicação impressa você não vai conseguir alterar de uma hora para outra. Vai ficar um negócio meio feio, sei lá, e rabiscar o negócio. Então, se você imagina, trazendo essa analogia que a gente falou aí, por exemplo, dos agricultores, tudo isso vai ser muito importante para você desempenhar o desenvolvimento do seu negócio, por exemplo. Então, dentro do esporte, você tem que estar muito bem ligado com isso, você tem que estar prestando muito atenção nesses fatores, que é o que vão fazer com que você consiga atrair mais alunos em tempos difíceis. Se você ficar fazendo mais do mesmo, se você ficar investindo nas mesmas coisas, se você não investir em entender pessoas, por exemplo, você vai acabar ficando para trás. E a tendência hoje, o que é necessário e fundamental, é você trabalhar sim as suas redes sociais, mas você saber fazer isso de forma estratégica. Ou seja, você criar novos métodos, é você entender o seu marketing. Então, empreender no esporte, por exemplo, não é simplesmente você saber da sua técnica e ir lá e dar o treino. Hoje você tem que estar muito mais ligado no que você publica, no que você fala, no que você faz, como que vai ser o seu marketing, como que é o seu planejamento. Seu planejamento para 2021 já está montado? Então você tem que estar muito ligado e muito esperto nisso tudo. Beleza? Então assim, para você que está buscando aumentar o número dos seus alunos, vai ser fundamental você pensar isso que a gente conversou. Então assim, pensa como um agricultor. Qual é o seu produto? Para quem que você vende? Qual que é o solo que você está colocando hoje o seu produto, por exemplo? Onde você está plantando ele? Será que o consumidor está vendo que existe esse produto? Que ele é diferenciado, por exemplo? Então é muito importante, às vezes você só publicar por publicar, às vezes você fala, não estou tendo resultado. Mas realmente é isso. Se você vai ver hoje, os donos das redes sociais, por exemplo, eles precisam ganhar o dinheiro deles também. Então, nesse sentido, o que eles vão fazer? Eles vão querer que você pague, por exemplo. Então, assim, o alcance que às vezes chega para 1%, 2% do seu número de seguidores, por exemplo, que você tem, quando você consegue fazer isso de uma forma estratégica, investindo, você consegue alcançar muito mais pessoas. Investindo pouco, por exemplo, às vezes R$5 no dia, vai depender muito o valor do dólar ali, por exemplo, mas se você vai fazer uma conta básica no final do mês ali, se você investir aí R$5 por dia, 140, dá em torno de R$140 por mês. Você consegue talvez ter um alcance muito grande dos seus produtos, por exemplo, dentro do mercado, investindo muito pouco.
mas você precisa entender e saber fazer essa parada. A ideia aqui hoje é mostrar para você que existe essas ferramentas, tá? Então, assim, depois a gente vai se aprofundar mais ainda. Existem outros programas que você pode usar, por exemplo, para fazer a sua edição de imagem, para melhorar a qualidade do seu produto, para melhorar a qualidade da sua alface, por exemplo. Faz sentido? E aí, quando você faz isso, o que vai acontecer? Você vai melhorando, você vai mudando. Então, um desses programas, por exemplo, se você usa, maravilha, show de bola, mas se você não usa, é o Canva. O Canva ele é muito bom, o Canvas é muito bom, é um programa online, não estou ganhando nada para divulgar ele. É gratuito, por exemplo, então você tem um banco de imagens lá, você consegue usar várias imagens, consegue colocar suas imagens para que você divulgue para mais pessoas e chegue o seu conteúdo para mais pessoas. E aí, por exemplo, se você faz isso, investe no Instagram, se você investe no Facebook e você vai entendendo como funciona, então você tem que ter uma página no Facebook. Se você ainda não tem, vai lá e faz, vincula essa página com o Instagram. Tá? O que você pode fazer? Você pode conectar essa sua conta lá para que realmente você comece, por exemplo, a entender como você pode montar a sua conta de anúncios, como você pode começar a anunciar de uma forma muito rápida, muito básica, sucinta, por exemplo, mas não adianta nada você ter capacidade, ou seja, você ter recursos. Eu vou colocar recurso ali se eu não consigo, por exemplo, fazer se eu não tenho habilidade para fazer isso, tá? Então eu vou trazendo isso daí com o tempo também, trazendo técnicas, ferramentas para que você vá trabalhando, mas uma coisa que é muito importante, começa a ficar mais ligado ainda, por exemplo, nas suas redes sociais, em como você pode fazer aí para estar investindo mais e de uma forma estratégica também. Então quando eu falo investir mais, não é você investir rios de dinheiro, mas você está conhecendo. Conheça, entenda, veja o que funciona, o que não funciona, e aí você vai testando, você vai melhorando, porque se isso não acontecer, você vai continuar da mesma forma. Então, se você quer atrair mais alunos, o seu conteúdo tem que chegar para mais pessoas, beleza? Acredito que seja isso. Se ficou alguma dúvida, se teve alguma coisa que eu falei que não ficou tão claro para você, entre em contato com a gente, deixa aí nos comentários, que eu vou ter um enorme prazer aí de poder estar te respondendo. Nos siga aí também nas redes sociais, fez sentido para você, maravilha? E o seu feedback vai ser importante para que eu consiga ir melhorando ainda mais esses conteúdos. Então o intuito assim não era te ensinar a entrar lá e fazer o anúncio hoje, mas é fazer você já ficar esperto para isso também, para que realmente você pensa quais são as redes sociais, onde que você quer que seu produto esteja hospedado, por exemplo, que vai fazer com que as pessoas se conectem mais com ele. Então é importante você ter uma frequência, é você divulgar, é você publicar também, tá bom? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.